Mas eu quero falar com você sobre Naamã. Lá no livro de 2 Reis, no capítulo 5, a partir do versículo 1 de 2 Reis, capítulo 5, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes em Israel? Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e foi-se dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farás? Não farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Eu li toda a história, brevemente. A lepra era uma doença sem cura. Hoje, nós sabemos que a lepra tem outro nome, chamado hanseníase, e é uma doença que hoje tem cura, à base de antibióticos. E se descoberta previamente, o índice de cura e o tempo de cura, o índice é maior e o tempo de cura é menor. Mas naquela época, a lepra, ela não era só uma doença incurável. Ela era também uma doença que tornava a pessoa impura em todos os aspectos, fazendo com que ela ficasse fora do contexto social. Imaginem, né? A gente sabe que a lepra, ela ataca os músculos, ataca a pele, e ela vai, as bactérias, literalmente, elas vão se alimentando do próprio corpo e a pessoa vai se deteriorando com o tempo. Aqui, Naamã, na história que nós lemos, ele era um oficial do exército sírio. O exército sírio havia estado em guerra com o povo de Israel. E naquela batalha, por causa de Naamã, o exército sírio venceu a batalha. Então, Naamã, ele era muito respeitado pelo rei da Síria. Ele era um oficial, né, importante, uma peça-chave. E naquela ocasião, após
eles terem vencido a batalha sobre o povo de Israel, eles voltaram com o exército para a Síria e levaram cativo uma menina, né, que foi a serviço da esposa de Naamã. E quando aquela menina viu a situação de Naamã, aquele general, né, que estava sofrendo com lepra, ela comentou com a esposa de Naamã, dizendo: tomara ele tivesse a oportunidade de ir lá em Samaria, onde tem um profeta que tem a capacidade de curar ele da sua lepra. E ela, a esposa, falou para Naamã, e Naamã ouviu e disse: olha, lá em Israel. E Naamã então foi e pediu ao seu rei que falasse com o rei de Israel e arranjasse um encontro entre Naamã e o profeta. E o rei fez isso. O rei da Síria enviou uma carta, enviou muitos tesouros, nós lemos aqui talentos, né, de ouro e ciclos de prata, e uma carta, e enviou Naamã ao rei. Quando eles chegaram diante do rei de Israel, ele não tinha entendido nada. No entanto, que o rei, a Bíblia diz que no sinal de indignação, rasgou as suas vestes e disse: por acaso tenho eu o poder de curar alguém da sua lepra? Por que ele está mandando o oficial aqui? O rei de Israel já estava chateado por ter perdido a batalha. E aí o rei da Síria, que havia vencido ele, ainda pede um favor. Então, Naamã chegou diante do rei e não tinha uma solução. Mas a Bíblia fala que Eliseu era o profeta, ele havia escutado. Então Eliseu foi até o rei de Israel e disse: deixa ele vir a mim, e ele vai saber que existe um Deus poderoso em Israel. Então Naamã, né, e eu imagino como ele sendo um general, imaginem um general, eu não sei como era na época, né, a vestimenta, mas hoje nós, se imaginarmos um general aqui, a gente vai imaginar alguém, né, ele com lepra, ele devia cobrir todo o seu corpo, para que as pessoas não vissem que ele sofria daquela doença. Ele devia ser alguém que sofria muito, por causa do estado avançado da sua doença. No entanto, que ele foi lá, né, num ato até de humilhação, para o povo inimigo pedir ajuda. Então, Naamã chega, a Bíblia depois segue dizendo, né, que Naamã chega na casa de Eliseu. Imagina um oficial do exército, alguém que tem ali, eu não sei, mas imaginem hoje nos Estados Unidos, né? O presidente dos Estados Unidos, ele tem lá o general dele responsável, né, pela defesa, o ministro da defesa, alguém importantíssimo. Assim era Naamã para o rei da Síria. E vocês imaginem alguém de um alto escalão chegando diante da sua casa. Naamã então parou com seus carros, seus cavalos e os seus servos na frente da casa do profeta Eliseu. E o que Eliseu fez? Mandou um mensageiro. Não saiu de casa. E o mensageiro chegou lá e disse assim: olha, o profeta mandou tu te lavar 7 vezes no Rio Jordão. Qual foi a reação de Naamã? Naamã disse: quem ele pensa que é? Imaginem só, né? O orgulho daquele homem. Eu sou o cara, imaginem. Quem ele pensa que é para chegar aqui e dizer que eu tenho que me lavar nas águas do Jordão? As águas do Jordão eram águas sujas. E ele disse: por acaso em Damasco, na Síria, né, lá na capital da Síria, por acaso lá em Damasco não tem os rios Abana, acho que é o nome, Farfar, com águas que são os rios de águas límpidas e cristalinas? Por acaso lá na Síria não tem os rios milhões de vezes melhor que o Rio Jordão? E por que ele está me fazendo vir aqui tomar banho numa água suja? Eu vou embora. Quem ele pensa que é? Ele virou as costas e se foi. Mas aí os seus servos disseram assim: poxa, Senhor, se ele te pedisse uma coisa demasiado difícil, por acaso tu não ia fazer? Que era o que ele esperava. Ele só está te pedindo para te tomar água no rio. Por que tu não faz isso? E Naamã, então, meio contrariado, né, pensa num homem orgulhoso, ele foi lá e tomou água. Tomou banho 7 vezes no Rio Jordão. E a Bíblia
diz que ele ficou limpo, a sua pele ficou nova, rejuvenescida. E eu comecei a pensar na história de Naamã sobre tantas lições que nós podemos extrair daqui. E eu fiquei pensando principalmente em como que Deus faz as coisas. Quantas vezes nós somos como Naamã? A gente coloca na nossa cabeça um jeito para que as coisas aconteçam na nossa vida. Em todas as áreas. Na área profissional, na área pessoal, familiar, na nossa vida cristã, na nossa família de fé. E de repente as coisas não saem do jeito que a gente espera. E eu fiquei, a minha mente, quando eu lia sobre a história de Naamã, eu fiquei pensando em tantas coisas de uma forma tão rápida, como se Deus despejasse tantas revelações a respeito da história desse homem, que nos trazem ensinamentos maravilhosos em relação à nossa conduta. E a primeira coisa que nós podemos extrair daqui é que não importa a nossa posição, todos nós somos frágeis. Todos nós somos frágeis. Não importa se nós somos pessoas importantes. Por trás daquele homem imponente, daquele general, daquele conquistador, daquele homem vitorioso, havia alguém com lepra. Por trás desse pai de família, desse homem que resolve uma série de problemas, talvez exista um homem frágil, um homem que precisa de ajuda, um homem que precisa da mão estendida. Por trás dessa mulher que prega o evangelho, por trás dessa mulher que as pessoas veem pregando a palavra de Deus, de repente existe uma mulher que está passando por uma luta, uma situação que nós não sabemos. Todos nós temos as nossas lutas. Independente da posição que nós ocupamos, sempre nós somos suscetíveis. E às vezes nós nos achegamos a Deus como se nós, porque somos cristãos, fôssemos blindados de qualquer tipo de problema. E acaba se tornando um karma na vida de qualquer cristão o fato dele enfrentar uma luta. Como explicar que tal problema está acontecendo na minha vida? Mas eu sou filho de Deus, como é que eu não consigo pagar minhas contas? Eu estou com dificuldade financeira, tudo bem? Mas como é que eu recebi esse diagnóstico se eu sou filho de Deus? Mas o fato de sermos cristãos não nos impede de que nós enfrentemos lutas, mas faz com que Deus caminhe ao nosso lado. Eu sempre digo que não é sobre as tempestades, essa frase é bem clichê, mas é sobre quem está conosco no barco. E sabe, Deus sempre nos dá uma oportunidade de, mesmo estando em lutas e desafios, de poder nos ajudar. Aquela jovem menina tinha sido separada da sua família e tinha sido levada cativa por um exército inimigo. E essa menina foi levada a refém. E mesmo sendo levada a refém, passando por uma necessidade, talvez se fosse um adulto não faria, mas aquela criança fez. Ela viu a necessidade daquele homem que estava levando ela presa e ainda assim quis o ajudar. É uma outra lição que nós tiramos, mesmo estando em lutas e dificuldades, que nós sempre vamos estar enfrentando. Se eu perguntar para vocês se está tudo bem com vocês hoje, talvez vocês digam que sim, mas tem algum problema. Talvez vocês digam que não. Nunca está 100%. E se a gente esperar ficar 100% para poder estender a mão e ajudar outra pessoa, a gente não vai ajudar ninguém. Mas a gente pode, mesmo estando em luta e dificuldade, ajudar outras pessoas. Uma palavra. E às vezes a gente ali, às vezes a gente não está em condição de ajudar, mas a gente pode estender a mão e ajudar. Como fez essa menina aqui. Deus sempre nos dá uma chance
de ajudar outras pessoas, sabe? E essa atitude dessa jovem, ela nos mostra uma grande confiança em Deus, sabendo que Deus poderia resolver o problema daquele homem. Às vezes a gente não pode resolver o problema da pessoa, mas a gente pode dizer para ela que existe um Deus e crer que Deus pode mudar a situação daquela pessoa. Uma outra lição que podemos aprender com a história de Naamã é que o orgulho pode fazer com que nós venhamos a perder a bênção. Sabe? Nós somos craques em fazer pré-julgamentos a respeito de pessoas, de lugares, assim como Naamã fez. Naamã chegou na frente da casa do profeta. Se ele soubesse que a solução do problema dele estava ali, ele não tinha agido da forma que ele agiu. Sabe, irmãos? Mas ele olhou e eu sou um oficial. Eu não sou qualquer um. Quem ele pensa que é para falar comigo dessa forma? Ele já tinha pré-estabelecido na mente dele que Deus agiria da forma que ele queria para resolver o problema dele. E Deus não tinha nada a ver com o que ele queria. Mas Deus era misericordioso e por causa do profeta e por causa daquela jovem, Deus então usou de misericórdia para com a vida de Naamã. O orgulho às vezes pode fazer com que a gente perca a bênção. O preconceito que a gente tem em relação aos lugares, aos contextos, pode fazer com que a gente perca a bênção. O coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. E o nosso orgulho pode fazer com que a gente perca a bênção. Às vezes a gente age como Naamã, querendo que Deus haja da forma que nós achamos que Ele tem que trabalhar. A resistência de Naamã às instruções de Eliseu mostra claramente que Deus não age de acordo com as nossas expectativas ou as nossas preferências. O texto de 2 Reis, versículo 11 e 12 do capítulo 5, Naamã diz, como eu falei para vocês, eu pensei que ele certamente sairia, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar e me curaria da lepra. Então ele já tinha criado um cenário na cabeça dele. Não, eu vou chegar lá, o profeta então vai olhar para o céu, vai falar as palavras mágicas, vai mover a mão sobre o meu corpo e eu vou ficar curado da lepra. Aí ele chega lá e Eliseu manda o mensageiro. O profeta mandou tomar 7 banhos na água suja do Jordão. Então eu fico imaginando a cena e penso, por que Deus faz dessa forma, Isso mostra como Deus é bom, como Ele é maravilhoso. Então, gente, a humildade literalmente pode salvar a nossa vida. Foi o que aconteceu com Naamã. Outro ponto que nós podemos extrair é que Deus, Ele recompensa a nossa obediência completa. Porque Naamã, ele mergulhou 7 vezes. 7 vezes. Por que Deus não pediu uma nem 2? A gente sabe que na Bíblia o 7 é o número da perfeição, São 7 dias da semana, 70 vezes 7 o perdão, são 7 notas musicais, são 7 dias que Deus criou todas as coisas, são 7 anos da grande tribulação, da tribulação dos últimos dias. São 70 aqueles que Deus escolheu, a missão dos 70. Então, Deus mandou que ele mergulhasse 7 vezes no Jordão. E ele obedeceu completamente. Então, a nossa obediência a Deus, e para isso a gente precisa... Hoje nós não temos um profeta, como no Antigo Testamento, onde Deus utiliza a boca dele para falar literalmente a nós.
mas nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos direcionar à vontade de Deus. E nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. Porque às vezes o Espírito Santo é um paralelo, é como o profeta dizendo para o mensageiro: avisa Naamã, e Naamã não quis ouvir. Às vezes o Espírito Santo fala conosco e nós não queremos ouvir. Precisamos estar atentos e obedecermos à voz do Espírito Santo. Porque Deus recompensa a nossa obediência. E sabe, irmãos, o último ponto aqui, Deus trabalha com a nossa fé mesmo que ela seja imperfeita. Naamã foi curado porque ele creu que ele poderia ser curado. Mesmo agindo com orgulho, ele foi até lá. Eu vou ficar em casa hoje, é domingo, né? Não, mas eu vou lá. Eu vou ser obediente. A minha fé até não é completa, mas Deus ele honra a nossa ação, a nossa atitude. E foi o que ele fez com Naamã. Foi o que ele fez com a mulher do fluxo de sangue, com o servo do centurião, com aqueles homens que levaram o paralítico de Cafarnaum. Deus ele honra a nossa fé, mesmo que ela seja imperfeita. Interessante que lá no Evangelho de Lucas, Jesus Cristo menciona o episódio de Naamã, elogiando a conduta de Naamã. Ora, se Jesus elogiou anos depois a Naamã, que a Bíblia deixa claramente que teve essa conduta, Deus ele honra a atitude de fé do nosso coração. Amém? O que Deus quer de nós? Que nós sejamos crentes verdadeiros, cristãos genuínos. Não aquele cristão que banca o perfeito, mas aquele cristão que lá no coração, crê no Senhor. Mesmo diante das imperfeições, dos erros, dos pecados, das nossas mazelas, Deus, ele olha para o nosso coração e vê alguém que procura o agradar. Eu quero finalizar, gente, falando sobre as 7 vezes que Naamã mergulhou no Jordão. E fazer uma analogia em relação à nossa vida. Por que Deus não pediu que Naamã mergulhasse 1, 2, 3, mas sim 7 vezes? E pensando e meditando nisso, claramente ficou fácil de entender para mim que o que Naamã estava enfrentando ali era um processo. E que Deus trabalha a nossa vida com processos. Mesmo que nós queiramos a solução instantânea, Deus trabalha com processos. E eu queria que vocês lembrassem de alguma luta bem difícil que vocês enfrentaram na vida. Ou 2, ou 3. Eu sempre digo que a nossa vida tem os divisores de águas, né? Quando nós casamos, a nossa vida mudou. A minha mudou. A de vocês mudou quando vocês casaram? Mudou, né? Famílias diferentes, criações diferentes, jeitos diferentes, gostos diferentes, tudo muda a nossa vida. Quando os filhos nascem, muda ou não muda? Muda, né? Não existe mais aquela vida a 2, agora é uma vida a 3, a 4, enfim. São divisores de águas bons, mas existem aqueles divisores de águas que marcam a nossa vida e a nossa história, que dividem em antes e depois e não são bons. Aquele diagnóstico, aquele acidente, aquele trauma, e aquilo marca a nossa história. Eu sempre digo que nós carregamos no nosso corpo as marcas de Cristo. Então, quando nós pensamos nas lutas e desafios que enfrentamos na nossa vida,
veio claramente para mim como sendo um mergulho que nós temos que dar no Rio Jordão. Eu lembro de situações que eu passei na minha vida, que marcaram a minha história, foram situações difíceis, e eu digo, esse foi o primeiro mergulho no Jordão. Aí lembrei de outra, esse foi o segundo mergulho no Jordão. E aí eu fico pensando, será que são 7? Tomara que não. Mas essa analogia em relação aos processos de Deus na nossa vida que nos conduzem à sua vontade perfeita. Até que Naamã chegasse no estado pleno de cura, e a Bíblia nos fala que a sua pele ficou limpa, ele teve que mergulhar 7 vezes. Ele passou por um processo. Até que nós cheguemos à plena vontade do Senhor, ou venhamos a entender a plenitude da sua vontade para nós, e é somente aí que nós seremos plenos, talvez nós passemos por processos. Não existe drive-thru ou fast food evangélico. Ninguém entra, pede a bênção num guichê, paga e pega na saída. Então existem processos na nossa vida. E às vezes a gente age como Naamã, querendo que o profeta mova os céus. De repente Deus manda a gente mergulhar no laranjal. De repente Deus nos manda, né? Para o Monte Bonito, para a Gama, para o Jardim América, Pelotas. E eu digo, será que é isso, Senhor, que tu sonhou para mim? Será que é isso que tu tens? Davi, quando foi ungido rei, será que ele ficou? Onde é que está meu trono? Não, ele voltou a apacentar as suas ovelhas. Ele enfrentou toda a resistência de Saul. José, com todas as suas promessas, foi vendido como escravo pelos seus irmãos, jogado num poço, foi preso, julgado por aquilo que ele não tinha feito, mas Deus honrou, ele interpretou o sonho do faraó. E até que ele chegasse a ser governador do Egito, quantos processos, quantos mergulhos. E eu falo para vocês, em meio a um turbilhão de pensamentos e de ideais que eu carrego comigo em relação ao que Deus tem para a minha vida. E quando eu olho para trás, eu fui alvo de profecias, eu pensei, eu sonhei, eu achei que seria dessa forma, e o tempo passou e nada aconteceu, e estou como Abraão, com quase 100 anos e não tenho filho da promessa. E aí Deus vem e nos mostra que Ele não age da forma como nós queremos que Ele age. E que tudo aquilo que vem à nossa vida, mesmo que nós não entendamos, precisamos confiar, sermos humildes e saber que Ele sabe de todas as coisas. Então que nós não sejamos como Naamã, que quer as coisas do seu jeito. Talvez a gente espere multidões, talvez a gente espere grandes coisas. Eu tenho certeza que Deus não permite que nós venhamos experimentar determinadas coisas da nossa vida para que depois Ele não permita que nós vivamos aquilo. Então, quando Deus nos permite deslumbrar, participar de determinados ambientes, tocar o nosso coração, é dele o querer efetuar os sonhos e que Ele mesmo coloca em nosso coração, e Ele é fiel para cumprir. Mas é melhor deixar que Ele faça do jeito dele. Eu sempre pensei que Deus faria, e sei que Ele vai fazer, de uma forma bem diferente da que Ele está fazendo. Mas eu tenho visto coisas que Deus tem feito, que se eu for explicar para vocês, talvez eu não conseguiria. Mas eu sei que Ele está fazendo. E o seu Espírito testifica com o meu Espírito de que somos filhos de Deus. Então, às vezes, nós queremos que venha, o mover sobrenatural de Deus. Mas Deus vai mandar a gente mergulhar no Jordão 7 vezes. Ele está dizendo, talvez tu queira. Tu vai chegar lá. Calma. Mas antes mergulha 7 vezes.
E o interessante é que Eliseu nem saiu de dentro de casa para falar com Naamã, e ele mandou mensagem. Então, vamos receber aquilo que Deus tem para a nossa vida, amém? E vamos confiar nele. Não vamos confiar no processo, vamos confiar nele durante o processo. Saber que dele é o querer, o efetuar, dele é o sim, o amém. Talvez não seja fácil. Talvez não seja fácil. Mas Deus é bom.